Bom, chegamos ao ponto crucial de uma negociação, que é o orçamento. Eu costumo dizer que o orçamento ele é como um casamento. Então, o cliente viu o seu negócio e gostou do que viu. Você conheceu o cliente e gostou do que viu. Porque o cliente viu em você a solução do problema e você viu no cliente o cara que vai pagar suas contas. Então, legal. Vamos fazer o quê? Vamos casar, né? E eu costumo dizer que orçamento é como um pedido de casamento. Então, como que você pede, por exemplo, como você vai pedir a sua esposa em casamento, ou a sua namorada em casamento, melhor dizendo, né? Como você vai pedir sua namorada em casamento? Você precisa criar um ambiente, né? Então a gente vê, filmes românticos agora, né? Você vê lá aquele lugar lindo, o jantar maravilhoso, né? E depois de tudo isso, que ele criou todo um ambiente confortável e que deixou a namorada se sentir bem, ele vem com um pedido de casamento. O orçamento é igual. Então você precisa criar todo esse ambiente, como eu falei anteriormente, mandar para o cliente todo tipo de conteúdo e produto que você tiver, de solução de problema, para ele entender que você é a melhor opção. Por que, que a minha esposa aceitou casar comigo? Porque ela entendeu que eu era a melhor opção para ela. É uma mulher maravilhosa e linda, mas ela entendeu que o Cleelson era a melhor opção para ela e ela me escolheu. Então eu pedi em casamento e ela falou: ok, quero casar com você. Como que você monta a estrutura de orçamento? Você não tem que ser uma coisa breve, tá, gente? O orçamento você precisa separar bem, mandar bem escrito para o cliente que vai ser executado. Não use termos técnicos demais, tá bom? Não use termos muito cheio de coisas mirabolantes. Como eu falei algumas outras vezes, o cliente ele não quer se sentir enganado, né? Ele não quer se sentir enganado, ele quer ver você e entender que você é a solução do problema dele. Todas as vezes que você manda para o seu cliente um orçamento cheio de coisas, você pode deixar seu cliente desconfortável, né? Uma vez aconteceu comigo que o cliente falou para mim o seguinte: Cleelson, eu não estou fechando com você porque você falou muito bonito, com termos muito técnicos, e eu me senti como se você estivesse tentando me enganar. E aí eu associei rapidamente isso ao mecânico, né? A gente entende muito pouco de carro, a maioria das pessoas entendem muito pouco de carro. Então, quando você vai no mecânico e ele começa a falar um monte de coisa difícil, a sua cabeça rapidamente associa isso a: opa, ele está querendo me enganar. Então, é importante você entender isso. Você entender que você precisa ser transparente com o cliente, passar informações precisas para o cliente, tá? E no seu orçamento você ser bem descritivo. Gente, vamos lá, vamos melhorar um pouco. Papel de pão, não se manda orçamento mais, escritinho na caneta, né? Hoje existem diversos aplicativos, inúmeros aplicativos que você pode usar, montar um orçamento bacaninha, um PDF bacana, bem descritivo, bem distribuído, com valores. Se você precisar colocar materiais, você coloca lá, distribui bonitinho, certinho, bacaninha, para o cliente ficar confortável e ver que você é uma empresa séria. O que você tem que colocar no seu orçamento? Você precisa colocar a sua empresa. Se você tem CNPJ, se você não tem, providencie. Mas se você tem CNPJ, coloque o seu CNPJ, coloque o endereço da sua empresa se você tiver endereço, telefone de contato, suas redes sociais, se for necessário, para ele poder visitar mais uma vez, conhecer, ver se o seu trabalho é bom ou não. Você tem que usar o seu orçamento como se fosse um caminho para fechar. Tá? Então não é o orçamento não é o final, é o caminho. O cliente tem que olhar para o seu orçamento e falar: ok. E é importante você desassociar a imagem do seu trabalho, você precisa desassociar a imagem do seu trabalho ao profissional ruim. Porque a gente vive num mercado hoje, principalmente no mercado de serviço, com muitos profissionais ruins. Então, toda vez que a sua marca estiver associada a um profissional ruim, então, como eu costumo dizer, se você é profissional da área e deixa a sua marca ser associada a um profissional ruim, você acaba ficando para trás. Por quê? Porque o cliente, quando ele olhar para você, ele vai associar você ao profissional ruim, automaticamente ele vai associar o seu preço ao preço do profissional ruim. Quando ele fizer uma comparação e ver que o seu preço é mais caro que o do profissional ruim, ele vai achar o seu preço caro. Então você precisa criar o cliente um ambiente que ele entenda que você é a melhor opção para ele, não só porque você é o mais barato, mas porque você é excelente, porque você resolve o problema dele, porque você soluciona todos os problemas que ele tiver. Você vai criar para ele condições que ele não vai ter dor de cabeça. É isso que o cliente não busca hoje. Ele não quer dor de cabeça. Então você precisa ser mais direto, mas você precisa descrever bem o que você está fazendo. Não adianta você falar: o preço é tanto para fazer isso. Dica importante, essa aqui é ouro, tá? Nunca entregue o orçamento para o cliente na hora.
Então, tá ali só se for, claro, emergência. Mas se não for um serviço de emergência, então você vai lá, fez a visita, fez a avaliação, fala, ok, amanhã eu te envio o orçamento, ou hoje à tarde eu te envio o orçamento. Mesmo que você tenha na sua mente já o valor que você vai cobrar, se você dá de pronto, o cliente às vezes pode assustar. Então você vai embora, você vai com calma montar um orçamento bem descritivo. Vou dar um exemplo muito simples. Eu vou pegar para fazer uma casa antiga, uma casa já que está lá. Então se eu coloco lá instalação elétrica, X, o cliente vai falar, pô, como eu coloco? Olha só, algumas palavras que mudam, que agrega valor no meu orçamento. Redistribuição elétrica, reestruturação, distribuição luminotécnica, montagem de quadro de distribuição. Então, todos esses termos que fazem parte da instalação elétrica, quando eu coloco esse descritivo para o cliente, ele começa a entender valor no meu serviço. Tá? E isso é uma coisa muito importante. O cliente tem que olhar para o seu serviço e ele tem que dar valor para ele. As pessoas costumam, e é natural, as pessoas costumam dar mais valor para produtos do que para serviços. Quando você começa a fazer o seu serviço parecer um produto, mesmo sendo serviço, tá? Parecer um produto, o cliente começa a se sentir mais confortável de pagar um pouco mais caro. Vou dar um exemplo, por exemplo, na nossa empresa. O material elétrico, o material costuma ser muito caro na obra. Então, se você vai fazer uma casa simples, uma casa 50 metros quadrados, o cliente vai gastar R$3.000 tranquilamente de material. Eu não posso cobrar R$3.000 dele, porque ele vai achar um absurdo eu cobrar R$3.000 dele. Você entende? Ele gasta R$3.000 com material, mas com o meu serviço ele acha um absurdo. Né? E o meu serviço vai ficar lá os mesmos 10, 15, 20 anos do material. Né? Então você precisa tentar chegar ao seu serviço mais próximo possível de uma estrutura de produto. Isso é importante e isso agrega muito valor. Ponto importante, como que você vai criar essa estrutura a ponto de persuadir seu cliente? Você vai deixando ele confortável. Né? Vamos voltar para o casamento. O rapazinho, tá, gente? Estou só usando o termo mais comum que a gente usa aí de estrutura, né? O homem que pede a mulher em casamento. Não estou falando que tem que ser assim, mas estou usando esse termo que é o mais comum, tá bom? E também daquela comédia romântica que todo mundo gosta de assistir, né? Às vezes não, às vezes é obrigado. Mas só para vocês entenderem, você cria todo aquele ambiente. Então, o rapazinho vai lá, leva a namorada para o jantar, aí traz um jantar maravilhoso, traz um vinho maravilhoso, aquela sobremesa linda, e aí depois de tudo isso, entra ali o músico com a musiquinha, bonitinho. Então, ele criou todo um ambiente para que a namorada dele, vou falar o português, claro, se sinta desconfortável de falar não para ele. Nossa, ele foi tão gentil comigo, gastou tanto tempo comigo, ele se preocupou tanto comigo, eu não posso falar não para ele. É assim que você convence o seu cliente a fechar com você. Você dá atenção para ele de todas as maneiras. Então, se ele te liga, se ele tem uma dúvida, se ele está com um problema no negócio, você ajuda ele. Se você cria todo um ambiente, então você deixa ele desconfortável na hora de fechar o orçamento. Né? Então, você foi lá, chegou na casa dele, estava com dúvida no negócio, você falou, olha, faz assim que vai ficar melhor. Ele estava pensando, olha, assim talvez não vai resolver, assim ajuda a resolver. Olha isso, você tenta ajudar ele de todas as maneiras, e tenta ser, claro, mais claro possível, mas você ajuda ele de todas as maneiras que estão ao seu alcance. Ah, mas Clécio, eu vou gastar tempo com isso. Gaste tempo com isso. Isso vai ajudar você a fechar seu negócio. O rapazinho que ia pedir a namorada de casamento, ele gastou tempo preparando isso. Não foi assim, ele acordou de manhã e falou, é isso. Não, ele teve que ir no restaurante, teve que pedir, teve que procurar o músico. Ele gastou tempo para poder fechar o orçamento, para pedir a namorada em casamento. Então, você precisa gastar o seu tempo também, um pouco de tempo com o cliente. E claro, no meio do processo, você sempre sente se o cliente vai fechar ou não. Se você está sentindo que o cliente está buscando preço, que ele está pesquisando com 200 caras, às vezes não vale a pena você gastar o seu tempo, porque às vezes você pode estar investindo em outro cliente, tá? Mas se você sente que esse cliente está interessado em você e falta só um pontinho para ele poder fechar, cara, investe. Deixa ele desconfortável a ponto dele se sentir obrigado, essa é a palavra. Ele vai ficar tão desconfortável que ele vai se sentir obrigado a fechar com você. Do tipo, poxa, como eu não vou fechar com ele? Se tudo que eu precisei ele me ajudou, de tudo ele está sempre disponível. Qual o motivo que me faria não fechar com ele? Você entende? Você eliminou todas as possibilidades de não fechar com você. Então, a possibilidade e a chance dele fechar com você é enorme. E agora a gente tem um ponto extremamente importante. E se o cliente não fechar comigo? É interessante isso,
Porque você aprende muito mais com o cliente que não fecha com você do que com o cliente que fecha com você. Eu sempre costumo dizer que o cliente que não fecha com você, você é obrigado a pedir satisfação para o cliente. Ele não é obrigado a te dar, mas você é obrigado a pedir satisfação para ele. Então você enviou um orçamento para o cliente, né? Mandou lá o orçamento, o cliente não te deu nem resposta, cara, liga para ele. Ô, tudo bom, te mandei um orçamento aí e tal, e aí como é que ficou? Vamos fazer? Se o cliente já fechou com outra pessoa, ele vai ser sincero com você, fala, então obrigado, já fechei com outra pessoa e tal. Aí entra o grande ponto que faz você crescer e desenvolver o seu negócio. É obrigado a perguntar. Então, você vai perguntar para o cliente por que ele não fechou com você. E aí você fala assim, ó, nossa, Clelson, ele não vai me responder. Ele vai te responder. Você só precisa saber perguntar para o seu cliente. Quando você fala para ele assim, ó, olha então, ok, sem problema, imagina, mas deixa eu perguntar para você, eu estou tentando melhorar o meu negócio, eu estou tentando evoluir, eu estou tentando melhorar como profissional. Será que você poderia me ajudar? Você quebrou toda uma barreira que esse cliente de repente tinha com você. Quando você fala isso para o cliente, olha, será que você poderia me ajudar? A maioria das pessoas se sente confortável e se sente na obrigação de ajudar você. A pessoa vai falar assim, ah, tá bom, como eu posso te ajudar? Não é assim com você? Pensa só, quando alguém chega e fala, viu, será que você pode me ajudar um minutinho? Pode ser aquela pessoa que está te enchendo o saco, aquela pesquisa chata no meio da rua. Você para, como que eu posso te ajudar? Mesmo você não querendo, você acaba ajudando a pessoa, às vezes não da maneira que a pessoa quer, mas você acaba ajudando. Quando você pergunta para o cliente, será que você pode me ajudar? Ele vai querer te ajudar. E aí você vai perguntar para ele, qual foi o motivo que levou você a fechar com outro profissional e não comigo? A maioria dos clientes vai te apresentar os motivos. Ah, algum cliente é preço, algum cliente é atendimento. Com esse feedback do cliente, você consegue evoluir. Você consegue entender aonde você errou e aí você consegue melhorar para o próximo cliente. Talvez esse cliente não vai fechar com você, mas o próximo cliente, você já não vai errar mais naquele ponto. Então você, de repente, errou num ponto básico. Ah, como eu falei, teve um cliente que falou que eu fui muito técnico com ele, e ele se sentiu desconfortável, achou que eu estava querendo enganar ele. A partir daquele momento, eu nunca mais cheguei no cliente apresentando termos técnicos. Os únicos clientes que eu converso, termos técnicos, são clientes que exigem esse tipo de conhecimento. Agora, o cliente comum do dia a dia, que não quer saber o problema, ele quer a solução, esse cliente eu não fico gastando meu tempo contando para ele termos técnicos. Eu falo para ele, olha, o problema é esse, eu resolvo dessa maneira e custa tanto. Tá? Talvez não tão direto assim, mas esse é o resumo básico de como hoje você faz o atendimento ao cliente. Então, o cliente, você precisa entender qual é o problema do cliente para que você possa solucionar. Então, se você entendeu qual foi o problema do cliente anterior e por que ele não fechou com você, no próximo cliente você não vai cometer esse erro. Ah, o cliente falou para mim que o meu preço está muito caro. Aí você vai fazer uma avaliação. Poxa, será que o meu preço está caro mesmo? Ou será que o cara que cobrou foi muito barato? Então vai lá, procura, entende o mercado. Poxa, eu estou cobrando R$100, o mercado inteiro cobra 50. Tá caro? Né? Se todo mundo cobra 50 e você cobra 100, por que você cobra 100? Você é tão bom assim? Se você for, ótimo, excelente. Mas se você não for, se você for na média, você precisa entender que você vai ter que cobrar na média. Agora, não, meu preço não está caro, meu preço está dentro da realidade que eu pratico, dentro do meu nível de qualidade. Então, o que falta para você? Convencer o cliente o quão bom você é para que ele possa pagar um pouco a mais. As pessoas, elas são propensas a pagar um pouco mais por um bom atendimento. Né? É muito simples você pensar, você vai em restaurantes melhores, você vai na Starbucks, por exemplo, quanto custa um café na Starbucks? Muito mais caro do que na padaria, muitas vezes. Mas por que as pessoas vão na Starbucks? Pelo nível e a qualidade do atendimento que eles oferecem para você. Tá? Então, é importante isso. Não é só o serviço, mas é a experiência que o cliente vai ter com você. Quando ele entende que a experiência que ele vai ter com você vai ser melhor do que com outro profissional, ele topa pagar um pouco mais. Então, quando o cliente ele entende que a oportunidade de trabalhar com você vai ser melhor, vai ser menos desgastante para ele, vai ser mais tranquila, ele vai pagar um pouco mais do que para outro profissional que de repente ele vai ter dor de cabeça.